Maravilhoso Espírito Santo, o Senhor que nos convidou a estar na tua presença nesse dia chamado hoje. Nós te agradecemos porque fomos capazes de ouvir o teu chamado para as nossas vidas. Te agradeço porque em uma multidão de pessoas nós ouvimos a tua voz nos chamando até a tua casa. E quando nós ouvimos a tua voz, nós não temos certeza, nós não podemos lutar contra essa certeza, que o Senhor certamente nos ama e deseja nos abençoar. Te agradeço pela vida da tua igreja e te agradeço, Senhor, por todos aqueles que um dia chegarão ao conhecimento da tua verdade, Pai. Que o teu Espírito Santo ilumine as nossas vidas, para que seja retirado de nós toda a escuridão, toda a treva, que esconde, Senhor, o reino do Senhor nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que a tua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil para produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, nós temos adotado uma linguagem que tem sido algo tão praticado no nosso meio como cristão, como igreja, que é falando sobre o reino de Deus. Chamando o Senhor de rei, porque ele é o rei. Jesus é o seu maior representante no céu e o maior representante na terra, desse reinado que todos nós precisamos participar e nos tornar conservos desse reinado. Mas não é notório, aliás, é notório nas nossas vidas, que falar sobre reino dos céus é uma linguagem complicada para nós. Porque nós não somos e nós não fomos criados em uma cultura onde o sistema de governo é de um rei, de uma rainha, onde nós podemos chamar de monarquia. Mas o nosso sistema de governo é o democrático, né? Pelo menos é o que dizem para nós. Que temos e somos regidos por um governo democrático, onde nós temos liberdade para expressar o nosso desejo, a nossa vontade. E, diga-se de passagem, glorificamos a Deus, porque o Brasil, ele nos dá liberdade para pregar o Evangelho, onde muitos países, infelizmente, não têm. Hoje, você ter a sua Bíblia aqui, na casa de Deus, e você poder manuseá-la sem correr o risco de perder a sua própria vida, é um privilégio nosso, é um privilégio seu, porque muitos cristãos por aí não têm sequer a Bíblia nas suas mãos, mas algumas folhas rasgadas da Bíblia são compartilhadas entre eles para que eles possam ter o acesso às Sagradas Escrituras. Então, certamente você deveria ser agradecido a Deus por ter a sua Bíblia na mão. Amém? Por que falar de reino é tão complicado para nós? Obviamente, porque você não faz parte desse regime. Você não faz parte de uma monarquia. A democracia, que é o sistema político brasileiro, estabelece duas formas de participação da população na escolha e na decisão do seu país. Nós estamos falando isso porque, obviamente, estamos às vésperas, né, de eleições, onde já está dando início às suas campanhas para que pessoas sejam postas como representantes nossa, seja na Casa dos Vereadores, Casa do Povo, seja na Prefeitura, seja no Estado, seja no governo estadual e federal.
Mas a verdade é que existem duas formas, a indireta e a direta. Que forma indireta representa-nos? Aquela que nós não temos acesso às diretrizes, não temos acesso às decisões acerca do nosso país. Mas também existe na democracia um regime chamado regime direto, que seja o quê? A participação direta do povo, onde esse povo é constituído por mim e por você. Não é verdade? O Evangelho de Jesus Cristo, escrito nas Sagradas Escrituras, desperta-nos acerca do reino de Deus. No livro de Mateus, eu gostaria que você pudesse abrir as Sagradas Escrituras. No livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 ao 5. A pergunta que nós estaremos dando ênfase diz respeito ao reino de Deus. E quem é o maior neste reino? Mateus capítulo 18, versículo de 1 ao 5. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você já encontrou, nós queremos que você nos acompanhe nessa leitura. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 ao 7. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Palavra de Deus. Amém? Queridos, quantos estão dispostos a mergulhar de cabeça na jornada para descobrir quem é o maior no reino dos céus? Alguém? Querido, tal questionamento acerca dessa tradição no Evangelho de Mateus, você encontra essa referência do Evangelho de Mateus falando quem é o maior no reino dos céus. Quando você vai para Lucas, você vai encontrar Lucas dizendo quem é o maior no reino de Deus. Não existe diferença entre o reino dos céus nem o reino de Deus. Mas, pastor, por que o evangelista Mateus ele faz menção ao reino dos céus? Sim, nós podemos esclarecer essa dúvida. É que no livro de Mateus, o evangelista Mateus, ele é judeu. E o judeu jamais ousaria citar o nome de Deus, porque eles seguem um dos mandamentos do Senhor que diz: não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas por que o evangelista Lucas, e nós somos privilegiados por termos um Lucas aqui presente, e quem sabe até um dia esse Lucas não se transformará também no Senhor Jesus, um grande evangelista? Por que não, né?
A verdade é que Lucas, ele não era judeu, mas ele era um grego. E por ele ser grego, ele poderia, em sua linguagem, expressar o reino de Deus. Assim como Mateus diz, eu declaro o reino dos céus. Você consegue entender porque ele questiona acerca de Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Ele está dizendo, no reino dos céus, nós sabemos que há um Deus. E quem é o maior no reino de Deus, estabelecido aonde? No céu. Você entendeu essa parte? Glória a Deus. Existe um Deus que governa os céus, amém? Existe um Deus que governa o céu, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, quando Mateus ele pergunta acerca do reino dos céus, ele está dizendo, quem é o maior no reino de Deus? Por que ele pergunta acerca do reino? Essa linguagem para nós talvez seja muito complicada. Porque nós não somos governados pela monarquia. Somos governados pela democracia, ok? Mas Mateus, ele entendia essa linguagem de reino. Por isso que Jesus, ele revela o reino de Deus, ele revela o reino dos céus para quem conhece e entende a linguagem do reino. Por que nós temos tanta dificuldade de encontrar e de compreender a Bíblia? Porque ela foi escrita para uma linguagem de reino. Você, apesar de ser um cidadão brasileiro, você é convidado por Deus a fazer parte desse reino. Amém? Glória a Deus. E esse reino está estabelecido onde? No céu. Glória a Deus. Amém? Vamos andar, vamos caminhar nessa linguagem aí que vai dar tudo certo. Amém? Querida, a monarquia foi um regime político iniciado ainda na Idade Média, mas que vigora em alguns países até os dias atuais, cujo chefe de Estado é um monarca, podendo ser um rei, uma rainha, um imperador, até mesmo uma imperatriz. Existem duas classificações para as monarquias, que querem dizer, a monarquia constitucional é aquele rei ou aquele imperador que foi constituído, mas também tem a monarquia absoluta, é aquele que se autodenomina rei. O Senhor é o nosso rei absoluto. E por ele ser um rei absoluto, ele exerce autoridade para constituir no seu reino novos reis, novas rainhas, novos imperadores, novas imperatrizes. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar nesse negócio que tá bom. Tá boa a aula? Queridos, Jesus, ele é o maior representante desse reino. Você vai entender o mistério. Jesus, ele é o maior representante do reino do céu. Ele recebeu toda a autoridade desse reino para ser estabelecido na terra. Abra, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Eu tenho certeza que depois desse culto você vai andar como reis e rainhas na terra. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Assim diz as Sagradas Escrituras. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada
toda a autoridade no céu e aonde? Na terra. O reino de Deus é estabelecido aonde? Entretanto, Jesus, que é o representante legal deste reino, ele chama a existência do reino que está no céu para ser realizado aonde? Na terra. Você está começando a entender alguma coisa? Você está começando a entender que Jesus, ele é o representante desse reino celestial, onde ele quer expandir na terra, e ele precisa de homens e mulheres que também dê as mãos a Jesus e estabeleça o reino de Deus na terra. Os princípios e os valores do reino dos céus serão estabelecidos na terra, através de homens e mulheres que andam de mãos dadas com Jesus. Amém? Queridos, como é maravilhoso saber que você é uma pessoa simples. Eu, uma pessoa simples. O Senhor Jesus, ele nos chama de reis e sacerdotes. Homens e mulheres que do lado de Jesus recebem nele autoridade, a mesma autoridade que foi dada a Jesus. Jesus, ele chama os seus discípulos e diz: ei, bobinhos, meus filhinhos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu recebi do meu Pai essa autoridade e eu quero compartilhar com você essa autoridade. Nós precisamos exercer a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ser representantes do reino dos na terra. Amém? Glória a Deus. Jesus, repita comigo, Jesus é o único e legítimo representante do reino. Ele é o único e o legítimo representante do reino de Deus. Amém? Amém. O regime monárquico que Jesus representa aqui na terra é o mesmo regime estabelecido aonde? Sabe como se chama esse regime? Nós já descobrimos que nós ocidentais e nós brasileiros somos regidos pelo regime democrático. Nós sabemos que Mateus, que escreveu este livro que nós estamos lendo, ele era regido por um sistema chamado de monarquia. Mas que reino Jesus representa? Que regime de reino Jesus representa? Jesus representa um regime chamado teocrático, onde Deus exerce todo o poder e todo o domínio. Então, o regime chamado regime de governo que Jesus representa na terra chama-se teocracia monárquica absoluta. Eu estou vendo que o evangelista, o futuro evangelista Lucas, já está acompanhando a linguagem monárquica absoluta. Isso prova que ele está estudando, tá? Isso é importantíssimo você saber. Queridos, Jesus representa um regime teocrático, onde Deus tem todo o poder de governo, porque é monárquico, e é um monárquico absoluto. Não foi ninguém que colocou ele como um Deus. Ele é Deus em sua essência. Ele tem poderes para constituir novos reis. Onde estarão os futuros reis e rainhas? Onde estarão os futuros representantes desse reino? Onde estarão? Onde estão? Glória a Deus!
Eu louvo a Deus porque a comunidade cristã berechita é regida por reis e rainhas. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Por representantes desse reino. O reino chamado teocrático, monárquico absoluto. Coisa maravilhosa, né? Onde o reino dos céus é governado de forma absoluta por Deus e por intermédio de Jesus os valores, princípios, padrões serão reproduzidos na terra pela igreja. Ele representa o governo de Deus e esse governo ele é reproduzido na terra através de quem? Da igreja. Quem é a igreja aí? Nós somos igreja. A igreja não é o templo de paredes, de concreto, de lona. Não. A igreja somos nós. A igreja é você. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: ei, você sabe quem é a igreja? A igreja é você. Já dizia aquele filósofo Roberto Carlos, né? A igreja sou eu, né? Ele não dizia isso, né? Ah, não, era outra coisa que ele dizia, né? Ah, certo. Eu pensei que era isso, a igreja sou eu. Ou seja, pelos cristãos que fazem parte desse reino na terra. O reino de Deus só será exercido, aplicado na terra, quando eu e você começarmos a representar esse reino. Mas não é uma representação teatral, não, tá? É assumindo a autoridade que Jesus está te dando para você ser uma rainha, um rei na terra, representando o reino dos... Glória a Deus. Mas por que os discípulos perguntaram a Jesus acerca de quem é o maior no reino dos céus? Pergunte isso à pessoa que está perto de você. Por que foi que os discípulos perguntaram um ao outro e perguntaram a Jesus quem era o maior no reino dos céus? Nós vamos entender quando nós voltarmos um capítulo atrás. Volta lá para Mateus capítulo 17. Você vai entender por que os discípulos chegaram. Mateus capítulo 17, versículo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ele quem? Pedro. Mateus capítulo 17, versículo 24. Vamos retomar a leitura? Versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, eles quem? Os discípulos, juntamente com Jesus, chegaram a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus disse logo: estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um astate, que era uma moeda de valor naquela época. Toma-o e o entrega-lhe
por mim e por ti. Olha só que coisa interessante. Existia uma lei naquela época. Os judeus estavam debaixo dessa lei. E essa lei foi constituída desde o Antigo Testamento, onde todos os judeus, todos os hebreus deveriam trazer algumas moedas para... Quando nós falamos em moeda, nós não estamos falando de 5 centavos, não, né? Nem de 10 centavos, mas era um valor específico que eles levavam ao templo para a manutenção daquele templo. É interessante que esta lei, ela era aplicada apenas para os estrangeiros, não para os filhos do rei. Pastor, era só os filhos do rei que não poderia pagar? Sim, apenas os filhos do rei que não poderia pagar. Mas deixa eu te esclarecer algo muito interessante. Os filhos do rei eram uma linguagem aplicada naquela época para todos aqueles que eram filhos do seu reino. Então, todos os nascidos no reino não precisavam pagar o imposto para a manutenção do templo, porque tal templo já era mantido pelo rei. Mas os estrangeiros que estavam ali precisavam contribuir, uma vez que eram abençoados no templo. Tinham a presença do Senhor no templo, eram abençoados pelo Senhor no templo. Vocês estão entendendo até aqui? Glória a Deus. A questão é que Jesus, ele é o Filho do Rei. É interessante que quando os cobradores de impostos chegaram para Pedro e perguntaram: Pedro, o teu mestre não paga os impostos? O que foi que Pedro disse? Sim, ele vai pagar os impostos. E aí é Pedro sendo Pedro. Sabe por quê? Olha que revelação Pedro teve antes desse episódio. Vai lá para o versículo 1 ainda de Mateus capítulo 17. Você está no Mateus capítulo 17. Versículo 1 ao 8. Mateus 17, versículo 1, do 1 ao 8. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de lermos isso aqui. Jesus, ele era judeu, 100% judeu, então ele não poderia, ele não pesava sobre ele, não lhe imputava a obrigatoriedade da contribuição ao templo. E ele também era 100% filho de Deus. Mas olha a interpretação que Pedro deu naquele momento. Olha só a revelação que Deus deu a Pedro antes da afirmativa que Pedro dera. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi.
Olha a ordem de Deus para Pedro nessa visão. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Então você percebe que Pedro ele teve uma revelação juntamente com Tiago e João, mas quando ele viu aquela revelação maravilhosa, Jesus sendo com resplandecer, ele resplandecia uma luz fora do comum. Quando ele observa direito, ele vê que Elias e Moisés estão ali. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, é maravilhoso demais estar aqui. Eu estou diante de Jesus, estou diante de Moisés e estou diante de Elias. Moisés, a lei. Elias, os profetas. Eu estou diante de algo muito grande para mim, maravilhoso demais. Eu não quero sair mais daqui. Senhor, se o Senhor desejar, eu também quero. Eu vou fazer 3 tendas, porque nós não sairemos mais daqui. Aqui é maravilhoso demais. E naquele momento em que ele expressa o seu desejo em relação àquela visão, o próprio Deus, falando em uma voz, diz: Pedro, simplesmente para ouvir. Escuta Jesus falar. Escuta o meu filho. Não foi isso que diz? Você não acabou de ler isso aqui? Foi isso. Deus disse para Pedro: Pedro, escute o que Jesus tem a dizer. Diz a pessoa que está perto de você: ei, para de falar e escuta o que Jesus tem para lhe dizer. Amém? Pedro, ele deveria ter tomado essa atitude de dizer que Jesus iria pagar o imposto. Ele se precipitou. Ele falou demais. Não acontece isso com a gente, né? Quantas vezes a gente não responde coisa que não é para a gente responder? Não acontece isso? Acontece isso muito com crianças, quando está conversando com adultos, né? Tem adulto conversando, aí os filhos chegam e dizem: não é esse não. Aí já dá uma resposta, antecipa a resposta que só os pais lhe compete responder. Não é assim que acontece? Às vezes não estão duas pessoas de maior idade e a gente acaba se intrometendo na conversa. Não é isso? Às vezes acontece isso. Foi exatamente o que Pedro fez. Ele entrou em uma conversa que não lhe cabia. Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Não se perde, por favor. Pedro, ele jamais deveria esquecer do que viu e ouviu acerca de quem? De Jesus. Por favor, não se perca. Ele deveria saber que Jesus é o Filho do Rei. Pedro não deveria esquecer de quem era Jesus. Pedro teve uma visão maravilhosa e em pouco minuto, em pouco tempo, já estava esquecido de quem era Jesus. Às vezes não acontece isso com a gente, né? A gente sai da igreja, que culto maravilhoso. Que palavra foi aquela? Chega em casa, já esqueceu de tudo. Já trocou, foi tudo. Tudo bem. Vamos lá. Não tem problema. Não tem mais. Né? Solucionado o problema. Uma outra orientação de Deus para Pedro acerca de Jesus era que ele deveria ouvi-lo. Assim diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Pare para ouvir Jesus. Amém? Mas ao contrário disso, o que foi que Pedro fez?
se precipitou, se antecipou em falar algo que não deveria. Né? Jesus de imediato lhe corrige antes mesmo que Pedro falasse alguma coisa. Olha só que interessante. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então, eu estou isento. Isento estão os filhos. Eu sou filho da nação de Israel. Eu sou judeu. E eu também sou filho de Deus. E por que você disse que eu devo pagar imposto? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Mas sabe o que é interessante nisso? Que Jesus é tão bom. Ele é tão amoroso. Ele é tão benevolente. Ele sabe e conhece o nosso temperamento. Ele sabe que nós nos precipitamos em determinados momentos, que passamos até vergonha. E Jesus, ele não quer que você seja envergonhado. Ele te ama. Sabe o que Jesus faz? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, não demora não, tá? É o primeiro peixe. Para você não passar muito tempo envergonhado. Paga logo esse imposto. E engraçado é que o peixe estava com a moeda, né? Foi Deus que providenciou, Jesus providenciou a moeda. Você consegue entender que Jesus ele é especialista em desatar os nós que nós damos? Ele é especialista em desfazer a bagunça que nós criamos. Isso é por amor, tá? Mas não brinca demais não com amor, não. Não brinca demais, dizer, tudo Jesus vai resolver. Porque chega um dia que Jesus vai deixar você passar pelo vale da sombra da morte. É interessante que Jesus, os discípulos, eles precisavam entender que deveriam cumprir a lei. E a lei dizia que nós precisaríamos pagar os impostos para manutenção do templo. Mas também deveria entender que Jesus Cristo era o Filho do Rei. Jesus está ensinando a mim e a você que Ele é Filho do Rei. Ele não tem nada, Ele não deve nada. Quem deve sou eu e você. Se tem alguém devendo na vida, sou eu e você, não Jesus. Jesus não lhe deve absolutamente nada. Nós é que devemos ao Senhor. Se tem algo na tua vida que você julga ser seu, é porque você ainda não conhece Jesus. Porque tudo que você tem, tudo que você é, provém dele. Você só está aqui vivo porque Jesus permite que você esteja. Porque ele te ama. Diga, Jesus me ama. É tão boa essa afirmativa, né? Agora você ama Jesus. Vamos lá. Agora que já esclarecemos o motivo pelo qual os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem é o maior do reino dos céus? É porque ele estava questionando acerca do comprometimento a quem eu devo manifestar, a quem eu devo entregar os meus impostos. Os discípulos estavam todos confusos depois da afirmativa que Pedro fez acerca de Jesus. Eu disse, peraí, Jesus ele é judeu e ele é filho do... Se ele vai pagar, e gente? E no céu, como é que vai ser? A gente vai pagar quem? Quem é o maior no reino? É uma interpretação equivocada quando nós julgamos esse texto
achando que os discípulos queriam ser maior do que o outro. Na verdade, não é. Eles estavam confusos acerca da lei do imposto que deveria ser pago. Mas a maioria prega que os discípulos estavam querendo saber quem ia ser maior no reino. Você consegue entender? Então, primeiro, agora que esclarecemos, precisamos entender o seguinte: que Jesus deu algumas instruções, alguns conselhos. Ei, olha para a pessoa que está perto de você. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso, porque traz você para o momento. Você não se perde, né? Você quer receber algum conselho? Você quer receber algum conselho? Então, o primeiro conselho que eu tenho para lhe dar, qual é? Escute Jesus. E sabe o que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Primeiro ele disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não entrarei no reino dos céus. Onde é que está isso, pastor? Mateus capítulo 18, você acabou de ler. Mateus 18, versículo 1. Vamos voltar para lá? Fazer esse passeio no livro de Mateus? Mateus 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Nós já respondemos essa questão, já? Agora vamos para a resposta e o conselho de Deus para Pedro e os demais discípulos. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Primeiro conselho é: converta-se a Jesus. Porque foi isso que ele disse. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, ou seja, essa conversão parte do princípio de uma decisão minha. Se você não se converter. Mas o que é se converter? Mudança de atitude, mudança de posição, é mudar a rota, é passar a viver de forma contrária ao que se vivia antes. O interessante é que Pedro precisava mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes. Diga para a pessoa que está perto de você. Você precisa mudar alguma atitude? Você precisa mudar alguma atitude? Responda. Com certeza. Precisa? Então, se converta a Jesus. Se você precisa mudar, se converta a Jesus. Porque o próprio Jesus disse: senão você não vai entrar no reino dos... Olha o reino aí de novo. Você consegue entender que apesar de você estar numa democracia, o reino de Deus exerce autoridade sobre a sua vida? No reino de Deus, você não tem liberdade para escolher, para fazer o que quer, mas é o que Ele quer. Não é? É verdade. Segundo conselho que Jesus deu a Pedro e aos seus discípulos: ser parecido com uma criança. Seja parecido como uma criança, olha só. E não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Por que Jesus nos convida a sermos parecidos como crianças? Nós podemos afirmar com toda convicção
que ele não está se referindo à imaturidade, mas ele está se referindo, sim, à simplicidade e pela capacidade de aprender. Ele está dizendo: Pedro, abaixa a tua bola. Não toma iniciativa onde você não tem alçada. É isso que Jesus está dizendo. Se você for como essa criança, querido, nós estamos falando há quase 2000 anos atrás. Você acha que as crianças de 2000 anos atrás eram iguais às nossas? Não. Nananina, não. Se o papai dissesse fique, o que é que a criança fazia? Ficava. Se mamãe dissesse não faça, o que é que a criança fazia? Não fazia. Né? Hoje, de 2000 anos atrás, essa é a referência, esse é o padrão. É engraçado que Jesus ele está dizendo: se vocês não forem semelhantes a essa criança, as crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Não quer dizer ser imaturo, quer dizer ser humilde, quer dizer estar disposto a aprender, quer dizer estou disposto a me submeter à sua autoridade. Quanto mais crescemos, mais insubmissos nos tornamos. É ou não é? Não é o adolescente, né, que diz assim: não vejo a hora de ter 18 anos. É ou não é? Para fazer tudo que eu quero. Porque eu quero fazer tudo. Eu sei tudo. Aí depois, quando chega aos 40, diz: eu não sei de nada. Eu não sabia de nada e que meus pais estavam certos. E agora eu queria voltar aos meus 2 anos. É ou não é? É. Não é imaturidade, mas é a capacidade de aprender. É a capacidade de se dispor às autoridades. Hoje ainda encontramos crianças que se dispõem, né? Você diz: filho, fica aqui, ele fica. 1%, mas fica. Né? Ainda encontramos filhos obedientes. Raro, mas encontra. Mas é esse o padrão. É isso que Jesus está ensinando. Se você quer descobrir quem é o maior no reino dos céus, primeiro conselho o quê? Se converta a Jesus. Segundo, tenha as qualidades de uma criança. Esteja disposto a se posicionar, a ser obediente e a aprender, porque tem pessoas que não querem aprender. Acha que já sabe de tudo e que ninguém mais pode contribuir para o seu crescimento. Aliás, só eu tenho para te ensinar. Precisa aprender com a criança. É engraçado como a criança nos ensina, não é? Alguém aqui já aprendeu alguma lição com criança? Que você olha para ela e diz: rapaz, era para eu estar ensinando. E na verdade, essa criança, ela ensinou matemática? Não. Ela ensinou filosofia? Não. Ela ensinou sobre o que é o amor? Sim. Ela ensinou sobre a simplicidade da vida? Sim. Então você precisa se tornar uma criança também. Você consegue entender o que Jesus está ensinando? Glória a Deus. Terceiro conselho, ele diz para nós sermos humildes. Seja humilde, viu? Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Para de ser arrogante. Para de achar que sabe tudo. Seja humilde. Seja humilde. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A criança que Jesus o chamou, é interessante isso. Ele se posicionou como e onde Jesus mandou. E
Imagina uma multidão e Jesus olha para uma criança e diz: menino, criança, vem cá. A criança se levantou, saiu de onde estava e disse: Jesus, fica aqui no meio. A criança saiu de onde estava, ouviu Jesus, se posicionou, se converteu, porque foi em direção a Jesus. Essa criança esteve no centro da reunião. Como e quando Jesus mandou. Você consegue entender isso? Que Jesus está dizendo: vocês estão vendo essa criança? A forma como ela se posicionou, a forma como ela me ouviu, a forma como ela obedeceu ao meu chamado, a forma da simplicidade, ela não precisou se ajeitar toda, ela não precisou lhe engraxar o sapato, ela não precisou se preocupar com a aparência, mas ela quis, a única coisa que ela quis foi me obedecer. Foi isso que Jesus está dizendo. Se você não for igual a essa criança, olha como ela se comportou. Se você não for igual a esta criança, você não vai entrar no reino dos céus. E eu fico imaginando Jesus falando isso e no cantinho do olho olhando para Pedro. Ele dizendo: olha, eu não estou falando contigo não, viu, Pedro? Seja como essa criança. Se submeta, me ouça, antes de estar agindo pelas emoções, antes de estar falando demais. Olha que coisa maravilhosa Jesus nos ensina, não é? Tudo isso tem 5, 6, 7 versículos. Vamos lá para o próximo conselho. Mateus capítulo 20. Você vai pular 2 capítulos. Mateus capítulo 20, versículo 26. Mateus capítulo 5, versículo 26. Não. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É um paradoxo, né, aqui. Como é que alguém vai se tornar grande servindo? Porque a gente olha em uma mega empresa, né, multinacional, a gente vai olhar aquela pessoa que zela, que limpa os banheiros, que faz o cafezinho. A gente olha para essa pessoa e diz assim: puxa vida, essa é a menor, né? Porque está servindo a todo mundo. Mas no reino de Deus é diferente. Quer ser maior no reino? Sirva. Esteja disposto a servir, a fazer sempre o bem, fazer sempre o melhor. Vamos dar sequência ao versículo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro, em outra expressão e numa linguagem que todo mundo entende, vai dançar, vai se ferrar, vai acabar se tornando seus servos. Olha que princípio Deus está nos dando. Existem pessoas que buscam sempre o primeiro lugar, quer estar sempre nas melhores posições, mas a vida parece que sempre lhe dá rasteira. Então sirva. Então sirva. Tal como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Filho de Deus não veio aqui para ser servido, mas para servir, quem somos nós? Para querermos a glória dos grandes cargos. Sim, você pode chegar lá, mas contanto que você honre a todos que estão contribuindo para o seu crescimento. E nós já ministramos isso aqui no púlpito.
Já pregamos sobre isso. Honre quem te honra. Amém? Glória a Deus. Qual é o próximo conselho que Jesus nos dá? Receber a Cristo revelado no próximo. Receba Cristo revelado no próximo. Porque tem pessoas que acham que não podem, de maneira alguma, valorizar outras pessoas. É interessante que em um momento de lazer, onde eu e a minha família estávamos ontem, de repente surge uma pessoa tão simples, numa simplicidade, aparentemente um mendigo, contando a sua história de vida, mas com a Bíblia dentro da sua mochila. E ali nós tivemos alguns minutos de diálogo acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia, e ele conta a sua história toda. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Não despreze Cristo revelado no próximo. Não deixe de largo, não afaste as pessoas que venham falar de Jesus, que represente Jesus. Não vá pela aparência, você pode se dar mal. É interessante que o texto diz: e quem receber uma criança, que criança é essa que Jesus está dizendo? Humilde, pronto a aprender, disposto a servir, é essa criança que Jesus está dizendo. Tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, obviamente, em um diálogo com determinada pessoa, você pode desprezar Jesus. É isso que Jesus está te ensinando. É isso que Jesus está nos ensinando. Não julgue as pessoas pela aparência. Os discípulos poderiam olhar para aquela criança e dizer: Jesus, tem tantos homens, tem tantos doutores, nós mesmos que somos teus discípulos, tu vai pegar uma criança. O que essa criança tem para nos ofertar? O que essa criança tem para nos ensinar? Tudo, simplesmente. Não julgue pela aparência. A verdade é que nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, está assim, ó, de falsos mestres, falsos doutores, que têm utilizado de um volume grande de palavras para convencer outras pessoas. Quer um exemplo? 2 Timóteo. Um desafio para alguns aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Glorifico a Deus que você faz parte, você é filho dessa igreja, você é visitante dessa igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que não abre mão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. E nós já estamos concluindo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Em breve nós estaremos abrindo aí vagas para o discipulado, né? Para termos uma afinação maior com a Bíblia, conhecermos ela melhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Não tem pressa, aguardamos todos vocês. Glória a Deus. O Senhor é bom. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É similar aos dias que nós estamos vivendo, não é? Dias difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Infelizmente, nós não podemos ser guiados pela aparência. Está assim de homens e mulheres muito bem apresentados, se fazendo de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. A Bíblia nos adverte acerca desses homens que entram nos lares, mulheres que entram nos lares, mas especificamente a Bíblia está dizendo de homens que, levando consigo a palavra de Deus, se envolvem com mulheres cheias de paixões, que aprendem muito, mas não sabem de nada. Tenham cuidado com isso. É por isso que nós glorificamos a Deus pela direção que Ele tem nos dado nessa igreja. Para ser uma igreja que zela pelo caráter, zela pela preocupação da família, zela pela transparência, zela pela santidade, sobretudo pela palavra de Deus que nos orienta. Porque está assim, de pessoas que dizem: deixa eu fazer um encontro, uma reunião, uma oração na tua casa, né? E infelizmente começa a se infiltrar, e começa a conhecer mais, e começa as seduções, e começam os envolvimentos. Mas não tem a palavra de Deus? Tenha cuidado. Porque é isso que Jesus estava dizendo. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Queridos, tenha cuidado todos aqueles que se apresentam como filhos de Deus. Porque tem que ter as características dessa criança que Jesus está dizendo. Tem que ser humilde. Tem que estar pronto a aprender do Senhor. Tem que ouvir o Senhor, tem que se posicionar no Senhor. Porque se não for assim, tenha cuidado. Amém? Antes sejamos sábios e façamos o bem, ao invés de ser guiado por todo tipo de comentário, todo tipo de falatório. Não é porque se prega a palavra de Deus que tem vida no altar, gente. Não é porque se tem canal do YouTube que você conhece a vida dessa pessoa. Tenha cuidado. É necessário parecer como essa criança, ser humilde e verdadeira e obedecer a Jesus. Amém? Por final, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Esse deve ser a nossa conduta. Amém? Permaneça no amor fraternal. Não fuja do amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo maltratado. Amém?
Então, ao invés de buscarmos os nossos próprios interesses, precisamos buscar o interesse da coletividade, amando uns aos outros, zelando uns aos outros, pois esse é o princípio do reino de Deus, que foi conquistado por Jesus Cristo lá na cruz. Amém? Quem é o maior no reino dos céus? Todo aquele que fizer a vontade de Deus que está no céu. Essa é a resposta que Jesus deu para os seus discípulos. Em especial para Pedro, né? Ô Pedro, né? Mas, queridos, aprendam com a palavra de Deus. O reino de Deus está disponível para todos nós. Você precisa andar nesta terra tendo a consciência de que existe um reino. Esse reino é de Deus, esse reino está nos céus, e Jesus nos ensina a atrair, a chamar que a vontade de Deus que é feita no céu seja feita na... E como será feita? Através de quem? Através da igreja, através de mim, através de você. Praticando a justiça, amando ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, vivendo uma vida de santidade e de prazer no Senhor. É dessa maneira que nós iremos agradecer a Deus pela sua morte, por mim e por você. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra que nos é fonte de inspiração de vida. Te louvamos, Pai, pelos teus ensinamentos e pela certeza que nós temos, Senhor, de buscarmos ao Senhor como nosso Rei e Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por desvendar todos esses mistérios. Obrigado por desvendar, Jesus, todas essas verdades do teu reino que estavam ocultas ao nosso conhecimento. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a capacidade de trazer a tua palavra de uma forma simples, para que todos nós tenhamos acesso a esse conhecimento. Muito obrigado, Jesus, pela Bíblia que está à nossa disposição, porque a tua palavra diz que se nós examinarmos ela, nós encontraremos a vida eterna, porque ela testifica quem tu és e de quem nós somos. Somos homens, mulheres, somos seres humanos, pecadores, necessitados do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e nela nós encontraremos sempre a resposta que a nossa alma tanto necessita a respeito da vida eterna, que um dia todos nós entraremos. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Celebre ao Senhor com palmas, em nome de Jesus. Glória ao Rei. Glória a Deus. Amém, Jesus.